Boa noite a todos. Vamos à prece inicial, então. Fechemos os nossos olhos, pedindo ao Cristo, Senhor Jesus, que esteja aqui presente, neste ambiente de luz, nesta casa de orações, que derrame sobre nossas cabeças o seu bálsamo, o seu fluido, a sua energia, que tanto faz bem ao nosso corpo orgânico, como faz bem à nossa alma. Jesus, em seu nome aqui nós estamos, agradecendo a cada companheiro que aqui está esta noite e agradecendo a Deus e aos mensageiros da espiritualidade, mentores da casa, que hoje aqui estão com certeza. Que assim seja. Muito bem, feita a prece, eu sou André Rosa, trago um abraço da cidade de Valinhos, próximo aqui, capital do Figo Roxo. Já estivemos aqui outras vezes nesta casa, a gente já vai olhando aqui os rostinhos conhecidos, algumas pessoas que nós não conhecemos, e hoje é uma noite de nós falarmos de gratidão. Uma reflexão que nós estamos fazendo aí por todo o Brasil, por todo o estado de São Paulo, e que remete a este sentimento que somente os virtuosos poderão desenvolver. Mas antes disso, deixa eu fazer algumas perguntas a vocês, que eu estou numa fase das perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: cada um responda mentalmente, conforme queira, não é? E a pergunta é muito simples. O que vocês vieram fazer aqui? Vocês já pensaram nisso? O que eu vim fazer aqui? Cada um deve ter uma resposta. Será que eu vim pedir alguma coisa? Será que eu vim aqui agradecer? Será que eu vim aqui buscar alguma informação que eu ainda não tenho? Será que eu venho aqui dar o meu contributo com a informação evidente? Será que eu venho aqui trabalhar de alguma forma? Olha quanta resposta. Então vamos pensando nisto. Porque quando a gente procura uma casa espírita, quando a gente procura uma igreja, seja ela de qual religião for, nós buscamos alguma coisa. E nós, buscando alguma coisa, nós já estamos sendo beneficiados de alguma forma. Essa foi a primeira pergunta. Mas eu tenho mais 3 para vocês. E aí, estas 3 perguntas, nós vamos responder em conjunto, se nós chegarmos a um acordo de resposta. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Mas a primeira pergunta é a seguinte, eu até anotei aqui para não esquecer. A primeira pergunta é a seguinte: quem é você? Responda mentalmente. Quem é você? Segunda pergunta, vou fazer rapidinho para não dar muito tempo de pensar, não é? Para você responder assim meio no instantâneo, de forma natural. Primeira pergunta, quem é você? Segunda pergunta, que horas são? Não olhem o relógio. Não se preocupem com a hora, mas que horas são? E a terceira pergunta, onde está você? Onde você está agora? Então vamos responder? Eu vou responder à minha maneira. E aí, se vocês concordarem, a gente pode responder em conjunto em voz alta. Porque dizem que quando fala em voz alta, a energia é maior ainda. Então, quem é você? Eu diria, a resposta é a seguinte: eu sou este momento. Nem para frente, nem para trás. Que horas são? Agora. Agora. Este instante. E terceira pergunta, onde você está? Resposta, aqui. Vocês concordam ou não? Sim ou não? Vamos responder junto, então? Quem é você, este momento? Então eu pergunto, você responde com vontade, não é? Para produzir uma energia mental encorpada. Quem é você, este momento? Que horas são? Agora. Onde está você? Aqui. E por que essas perguntas assim logo no início? Porque realmente, neste momento, no aqui e no agora, é a única forma de nós fazermos alguma coisa. Seja para pedir, seja para fazer, seja para agradecer. O passado já foi. O passado não volta.
Se foi assim ou foi assado, já é passado. Aliás, o minuto que nós iniciamos aqui, com a abertura do nosso companheiro, já é passado. O presente é agora. Estão percebendo como é que é? O futuro, nós não sabemos. Eu não sei o que pode acontecer daqui 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Eu estou até acreditando que daqui uns 50 anos, nem mais encarnado eu vou estar. É uma possibilidade. A não ser que nós fiquemos para semente. Né? Eu estou falando eu. Porque tem gente mais novinha, né? Que vai ficar até, não é? Então, gente, o único momento, a única hora, o único jeito de nós darmos um jeito nas coisas, realmente, é aqui, agora, neste momento. É por isso que Chico Xavier nos ensina com tanta beleza, que não é possível fazer um novo começo, mas é possível fazer um novo fim começando agora, deste momento. E neste momento nós podemos começar agradecendo. Porque quando você agradece, você já está recebendo muito de novo. Porque Deus é misericordioso. Quer ver uma coisa? Vocês entraram aqui neste salão andando? Entraram, gente? Sim ou não? Andando. Aí sentaram aí na cadeira confortável. Aliás, aqui as cadeiras são chiques, né? Confortável. Cada um escolheu o seu lugar ou foi imposto? Cada um escolheu. E daqui a pouco vai voltar para casa. Vocês estão com casa? Estão com casa? Quer ver uma pergunta interessante? Hoje é a noite das perguntas, hein? Falou, é palestra ou é sabatina, né? É questionário. Vocês almoçaram hoje? Quem almoçou? Vamos ver, levanta a mão. Você almoçou? Almoçou? Olha, são 8h15 mais ou menos. Tem alguém que já jantou? Você almoçou e jantou? Você almoçou e jantou? Você também? Desculpa a pergunta íntima, mas que hora você se levanta? Que hora você acorda? 6 horas da manhã? 5h30. Você almoçou e jantou. E você vai me dizer que você também tomou o café da manhã. Não é possível. É muito chique para o meu gosto. 3 refeições por dia. E tem... Você já jantou então? E tem bolachinha para dormir? Não. Com chazinho. Né? Mas tem gente que tem. Lá em casa tem. Às vezes janta lá porque a gente chega da casa do caminho tarde. Ali pelas 10 horas, 10h30. Aí janta tarde. Aí quando vai dormir lá pela meia-noite, a gente dorme tarde. Aí eu falo para a Ana Cláudia, vai comer alguma coisa ou nós vamos dormir em jejum? Gente, 5 refeições por dia. Hoje a moda é esta, não é? Pela própria saúde, comer a cada 3, 4 horas, não é? É um privilégio de poucos. Neste momento, 20 milhões de pessoas, e eu estou sendo bem generoso no mundo, porque deve ser muito mais, fizeram só uma refeição, à base de papa. É uma papa, uma mistura lá, que não tem proteína, não tem carboidrato, é só para não ficar com o estômago vazio. Que coisa, não? Então, está aí o nosso mote, né? O nosso tema da noite, que é a psicologia da gratidão. Não sei se tem algum psicólogo aqui ou alguém do ramo, eu não sou, mas eu fui pesquisar o que é psicologia, que é responsável por estudar o homem como um ser pensante, ou seja, de que maneira fatores, tanto biológicos como sociais, podem influenciar em seu pensamento e, consequente, o comportamento. Vamos já atrelar esse conceito de psicologia com a doutrina espírita. E quando a gente fala em psicologia da gratidão, nós temos que consultar o espírito Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles diz o seguinte: a psicologia da gratidão torna-se um instrumento hábil no eixo ego-self, devendo ser vivenciado em todos os momentos da existência corporal como roteiro de segurança. Como roteiro de segurança, diz Joana de Ângeles, para a conquista da sua realidade. Aliás, aqui é uma foto
da atriz Regiane Alves, que interpretou já, porque o filme já foi rodado, Joana de Ângeles no filme O Mensageiro da Paz, que agora no segundo semestre, que já começou também o segundo semestre, entre em cartaz nos cinemas do Brasil. Assistam O Mensageiro da Paz, a vida do humanista Divaldo Pereira Franco, que será citado também no decorrer dessa palestra. Mas, continuando ali com Joana, ela diz assim: filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. Então, pegando lá o que é a psicologia, com o que Joana de Ângeles nos informa, nos ensina sobre a psicologia da gratidão, e simplificando para nossas cabeças, não é? Porque nós somos simples. A psicologia é o seguinte: é tudo o que acontece lá fora e pode influenciar a nossa mente e até o nosso corpo. Isso é psicologia. Então, acontece alguma coisa lá fora, vai influenciar a gente de alguma forma. Então, de repente acontece um desastre. Tem gente que já assimila aquilo, tal, tem gente que não. Tem gente que já acha mais complicado. A perda de um ente querido é assimilado de uma forma por alguns e de uma forma por outros. Uma bancarrota financeira é assimilado de uma forma por uns e assim por diante. Então já deu para a gente perceber o que é a psicologia. A psicologia da gratidão não é somente falar muito obrigado. Você faz alguma coisa, obrigado, viu? Não é isso. A psicologia da gratidão é um sentimento mais profundo. É um sentimento de agradecimento profundo que dura para sempre. Por exemplo, nós tivemos agora há pouco tempo o filme de Allan Kardec. Alguém viu no cinema? Quando você vê um filme como aquele, você viu também? Muito além da beleza cinematográfica, da fotografia, das locações, o que você guarda? Um sentimento de gratidão pelo codificador Allan Kardec, pela excelência do trabalho que ele fez. O que você guarda pelo seu pai, pela sua mãe que te colocaram no mundo? É este sentimento de gratidão. Não importa que o pai não deu nada, meu pai me abandonou. Nossa, meu pai, depois que eu nasci, fez uma trouxinha, botou na porta de alguém lá. Não importa. O sentimento de gratidão deve existir, porque você só precisava ter nascido. Você só precisava de um corpo. E depois você vai em frente. Se o corpo fosse negado, a gente não estava aqui hoje falando e conversando aqui. Perceber o que é a gratidão é muito mais do que falar somente obrigado. A gratidão é o sentimento de que, quando alguém faz alguma coisa para nós e que aquilo muda a nossa vida naquele momento ou para sempre, este sentimento fica. Não importa se depois ele pisou na bola mais 15 vezes. E nós temos essa mania. Nós temos amigos, nós temos parentes, nós temos pessoas queridas, anjos, que estão na nossa vida e que nos ajudam a vida inteira. Quando ele não pode ajudar um dia, a gente fala: eu sabia que você ia me decepcionar um dia. Muito obrigado. Ainda fala com ironia. Obrigado, viu? Ó, valeu, viu? Parabéns. Que coisa, não? Mas Jesus entende isto, porque nós ainda estamos atrelados ao egoísmo e ao orgulho. Mas tem uma coisa interessante na psicologia da gratidão, é que nós temos o Mestre Jesus, que ele não desiste de nós nunca, sabia? Ele não desiste da gente, é uma coisa impressionante. E olha quantas vezes nós já pisamos na bola com ele. Quantas encarnações nós fracassamos. E aí ele chama e fala: vamos tentar de novo? Vamos tentar mais uma vez? O Senhor permite? Claro, eu acredito em você. E hoje eu vou contar para vocês por que é que Jesus não desiste de nós. Eu, quando soube disso, fiquei impressionado, porque eu não tinha pensado dessa forma. Mas, participando de um
evento na cidade de Mendes, no sul fluminense, ali no Rio de Janeiro, um companheiro chamado Eduardo, um menino, cantor, fez algumas reflexões e nos disse isso. Por que é que Jesus não desiste de cada um de nós? E eu vou contar para vocês aqui hoje. Como é seu nome? Dalva. A Dalva, quando Jesus olha para a Dalva, é impressionante, porque não importa o que a Dalva faça, não importa. Ela pode matar 50, não é isso, viu, Dalva? Mas Jesus olha para a Dalva, e ele não vê a Dalva agora, 2019. Ele vê a Dalva daqui a 1000 anos, a 2000 anos. Você é trabalhador aqui da casa? Já pensou a Dalva daqui 5000 anos? Com a boa vontade que ela tem, com o espírito de ajudar que ela tem? Se hoje ela já faz algo aqui de relevância, já pensou onde é que ela vai estar daqui 5000 anos? Já pensaram? Então, quando Jesus olha a Dalva, ele não vê a Dalva aqui agora. Ele vê daqui 1000, 2000, 3000. Perceberam por que ele não desiste? Por que ele confia em nós? Cada um aqui. Quer ver outra coisa interessante? Quando Jesus se sentava à mesa para ceiar com os seus discípulos, e ele repartia aquele pão, servia aquele vinho, e ele entregava um pedaço para cada discípulo. Ele fazia questão de ele entregar aquele pedaço de pão, servia aquela taça de vinho. E quando ele chegava em Judas, o que será que ele pensava? Cada vez que ele sentava e servia o pão para Judas. Se fosse um de nós, imperfeitos, cada vez que fosse entregar o pão para Judas, ia pensar assim: 30 moedas. Esse danado vai me trair por 30 moedas de prata. Mas Jesus não estava nem aí, porque ele não estava preocupado com Judas naquele momento. Cada vez que Jesus entregava um pedaço de pão para Judas e olhava nos olhos dele, e sabia que ele ia entregar para os soldados, o próprio Jesus, ele não se preocupava, porque ele não via simplesmente Judas. Ele já via Joana d'Arc reencarnada no século 13, 14, libertando a França. Olha que coisa. Quando Jesus olhava para João, que era o seu discípulo mais novo, o João era um menino. Quando foi chamado por Jesus para a missão do discipulado com ele, todo mundo criticou: mas Jesus, um menino, você aí não sabe nada, malemar sabe pescar. E Jesus falava: calma. Por quê? O mesmo João que ficou até o último momento com Maria, no pé da cruz, aos pés da cruz. Mas quando Jesus olhava João, ele não se preocupava com João, porque ele já via Francisco de Assis, lá na Itália, no século XIV, reencarnado. E para encerrar essa conversa, e se vocês quiserem saber quem foi quem, depois vocês pesquisem mais, não é? Porque a gente sempre gosta de saber quem foi quem, não é? Quando Jesus foi jantar na casa de Zaqueu, vocês lembram desse episódio? O Zaqueu baixinho, nanico, e o Zaqueu era publicano. E os publicanos eram coletores de impostos, e tinham fama de desonestos, porque eles tinham que cobrar 30 dinheiros de imposto, já cobrava 40 e pegava 10 para ele. Era funcionário público. Ainda bem que isso acabou aqui no Brasil. Graças a Deus, isso acabou, essa desonestidade, não é? Mas todo mundo criticou: mas Jesus, você vai jantar na casa de Zaqueu? É, Zaqueu, desce daí que eu vou jantar na sua casa. Zaqueu tinha subido numa árvore para ver Jesus de cima. Desce daí que eu vou jantar na sua casa. Jesus na casa de Zaqueu? O senhor vai ficar falando. Mas Jesus estava nem aí. Por quê? Porque ele não via simplesmente Zaqueu. Ele via já no século XIX a reencarnação do Dr. Bezerra de Menezes. Um médico dos pobres,
que até hoje atua no Brasil e no mundo na espiritualidade. Então, está aí alguns exemplos de como Jesus não desiste de nós. Sejamos nós Judas, sejamos nós João, sejamos nós Dr. Bezerra de Menezes, ou seja, a nossa companheira Dalva, que aqui está. Certo? Indo para frente, vocês conheceram já a história de Charles Plant? Não. Charles Plant era um piloto americano, você já? Era um piloto americano e ele combateu na guerra do Vietnã. E ele pilotava um caça. Então tinha lá o porta-aviões, ele levantava voo, fazia lá a sua missão e aterrissava de novo no porta-aviões. Mas acontece que o caça, o avião caça de Charles Plant, como eu disse, era americano, na guerra do Vietnã foi abatido. E ele caiu na mão dos inimigos. E esses aviões caça, quando são abatidos, não é? E para o piloto não morrer, o que acontece? O piloto ejeta o banco. E ele vai para cima e ele cai de paraquedas. E foi isso que aconteceu com Charles Plant. Quando o avião foi abatido pelo inimigo, ele ejetou o banco e caiu de paraquedas. Mesmo assim, ele caiu em região inimiga, foi preso, ficou anos detido numa prisão inimiga, mas depois, com o final da guerra, ele pôde voltar, teve a felicidade de voltar para a sua terra natal, os Estados Unidos. Tempo que passa, um dia Charles Plant, na sua vida comum, na sua vida civil, ele estava num restaurante, se alimentando, e quando ele saiu na porta, assim, veio um homem, olhou para ele e falou, Charles Plant? Ele falou, sim. O homem disse, você não está me conhecendo. Ele falou, não, nós trabalhamos juntos. É mesmo? Onde? Na guerra. Nós combatemos lá no Vietnã. É mesmo? E você, não lembro, você era piloto de caça? Não, eu trabalhava no seu porta-aviões. Ah, é? E o que você fazia? Disse o homem, era eu quem dobrava o seu paraquedas. Charles Plant abriu os braços e disse, meu amigo, muito obrigado. Minha gratidão por você é profunda, mesmo sem eu conhecê-lo. Pergunto a vocês, todos aqui hoje, em Limeira, nessa casa espírita, já agradeceram quem dobrou seu paraquedas hoje? Já? Quem dobrou ontem? Quem dobrou antes de ontem? Porque todos os dias alguém dobra o nosso paraquedas e nós nem percebemos. Seja a mamãe, seja o papai, seja o marido, seja a esposa, seja um amigo, seja alguém que trabalha com você. Ah, André, eu não dependo de ninguém. Ah, não? Depende de ninguém? Você sabe pilotar avião? Sabe? Porque você precisa tomar um avião. Né? Você sabe dirigir ônibus? Tem que depender do motorista. Dirige táxi, Uber. Então, gente, nós dependemos. E Jesus confia muito na gente. Ele tem essa gratidão conosco como irmãos. Quer ver uma coisa interessante? Vocês estão vendo a imagem lá. Ela é projetada por um projetor. Alguém aqui em Limeira, que está aqui sentado hoje, sabe fazer um projetor como este? Se eu der todas as peças e parafusos, você consegue montar? Mas tem que funcionar, né? Não pode sobrar peça. Não sabe fazer projetor? Ninguém. Que engraçado, né? Mas tem alguém que sabe. Alguém sabe fazer um microfone como este? Ninguém sabe fazer microfone, mas alguém fez. Alguém já foi para a Lua aqui? Ou não foi também? Dalva? Só pensamento? Não foram, mas alguém foi. Que coisa, não? Alguém sabe pilotar avião, como nós comentamos há pouco? Tem algum piloto aqui? Não. Gente, mas aqui em Limeira está ruim a coisa, hein? Gente, vocês não sabem fazer projetor. Vocês não sabem fazer microfone. Vocês não foram para a Lua. Vocês não sabem pilotar avião. O que é isso? Está igual em Valinhos. Todo mundo só sabe plantar figo. Gente, é uma brincadeira, evidentemente, porque realmente quem fez o projetor, quem fez o avião, quem fez o foguete, quem fez tudo, quem manipulou a penicilina e que salva vidas até hoje, e os antibióticos, etc, 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 foi alguém
Atenção, alô, alô, Limeira. Foi alguém da nossa raça. Então, se tem gente que sabe fazer isso aqui e sabe na lua, eu garanto para vocês, e Jesus sabe disso. Se eu sei, como é que Jesus não sabe? Eu que sou ninguém. Eu garanto que cada um de vocês que está sentadinho aqui, tem bastante gente aqui, sabe fazer alguma coisa que o outro não sabe fazer. E faz muito bem feito. Cada um aqui tem o seu dom próprio, que você sabe fazer e o outro pode fazer parecido, mas não faz igual a você. Pode ser um bolo, um pão de ló. Você dá a receita, a pessoa não faz, porque tem uma dose aí de intimidade, de amor, tem uma dose aí, não é? Não é? Você pega aquela receita da Palmirinha, você faz igualzinho, mas não fica igual dela. Porque ela é a Palmirinha e você é você. E aqui tem Palmirinha também? Tem também. Olha que bom, né? Gente, eu vou para frente porque a gente vai falando, e nós podemos optar. Nós temos duas opções no dia a dia. A primeira é reclamar. E o que mais tem por aí são os reclamadores de plantão. Lá no livro Os Mensageiros, de André Luiz, quando André Luiz vai se alistar com Aniceto, vai se apresentar para Aniceto, pedindo emprego, serviço, não é nem emprego, é serviço, e que Narcisa sugeriu que ele participe do grupo de mensageiros para ir para o umbral, para ir para a terra, para salvar pessoas, salvar espíritos. A primeira coisa que Aniceto falou, olha, aqui a gente trabalha sem reclamar. Não tem reclamação. Você está disposto? Porque o trabalho é duro, mas não dá para reclamar. E a gente é cheio disso. Quem trabalha com RH sabe disso. Quem contrata pessoas. É 90 dias. A pessoa está feliz no emprego. Porque tem 14 milhões de desempregados, quem que não quer um emprego? Nem para lavar alguma coisa. Aí depois de 90 dias, o emprego já o salário não é tão bom. A pessoa descobre que não dá para ela pagar tudo o que ela quer. O chefe já ficou chato. O colega já começou a falar mal. A empresa começou a ficar longe. A lotação já está complicada. Como é que chama? O fretado já não está passando na hora. Tem que levantar muito cedo. É 90 dias. É a síndrome dos 90 dias. Quem trabalha com RH, repito, sabe disso. E a gente reclama. Então nós podemos reclamar ou agradecer. Tudo que existe nós podemos reclamar ou agradecer. Por exemplo, a vida, dá para reclamar ou agradecer. A natureza, reclamar ou agradecer. O tempo, reclamar ou agradecer. Por aí vai. Família, semelhante, trabalho, chefe, a prova, a nossa expiação. A dor, dá para reclamar ou dá para agradecer. O sofrimento, enfermidade, a doença, a saúde, o amigo, o inimigo e por aí vai. Vou dar um exemplo para vocês, quer ver? Se está chovendo muito, vários dias de chuva, o que a gente quer? Sol. Se está aquele sol escaldante de dezembro, o que a gente quer? Chuva. Reservatório está baixo, racionamento de água. Se é noite, aquela noite arrastada, uma insônia, uma coisa ruim, fica igual fritando bolinho na cama, já viram? Vira para lá, vira para cá, vira para lá. Já viu fritar bolinho, não é assim? Vira, e não amanhece o dia, e você olha no relógio, é 3 da manhã, você olha de novo, é 3:30, você olha de novo, e 4 horas, e toma um leite morno, e vai no banheiro, e é 4, fala, nossa. Aí quando amanhece, você fala, graças a Deus. Aí lá para o meio-dia, você está com sono, né? Que não dormiu a noite, fala, oh meu Deus, não vejo a hora de chegar à noite, para eu ir para a cama. Ué, você estava doido para sair da cama? Então é assim a vida. Se está muito quente, o que você quer? Um friozinho. Para colocar a sua luvinha, né? Já vai lá em Monte Sião comprar uma malha. Se está muito frio, o que você quer? Praia. Eu não vejo a hora de ir para Ubatuba, praia grande. E aí vai. Se o tempo é muito curto, você fala, gente, eu precisava de um dia de 30 horas, porque não dá para fazer tudo, sou muito atarefada.
ou atarefado. Se o dia é muito comprido, aquele dia que dá, nossa, que dia chato, olha que domingo chato, ainda tem que aturar o Faustão. Então, o que acontece? Nós reclamamos de tudo, só reclama. Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Aqui, eu vou contar uma história para vocês então. Vamos à história do Adams. O Adams era um judeu, radicado na América. E ele tinha toda a família naquela religião dos judeus, quando um dia Joey, que era o seu filho de 20 anos, chegou para ele e falou, pai, eu vou embora. Não suporto mais essa vida aqui na América. Quero percorrer o mundo. Se fosse brasileiro, ele falava, pai, vou vazar. Não é assim que os meninos falam? Pai, vou dar linha. Não é assim que os meninos falam? Aí o pai, já com 70 e poucos anos, uma idade já considerável naquele tempo, disse, mas Joey, agora que eu queria que você tomasse conta dos negócios da família, não vou querer não, eu vou andar para o mundo. Mas Joey, nossa religião, eu odeio o judaísmo. Quando ele falou isso, aquilo deu uma mágoa no pai, um sentimento, porque ele amava tanto o judaísmo, e justo o filho falou que não gostava do judaísmo, com o dedo em riste, no nariz do filho, ele falou, vai embora daqui, e você não é mais meu filho. Vai correr o mundo. Já ouviram alguma parábola de Jesus assim? E Joey foi percorrer o mundo. Pegou sua noiva Sara, e os dois jovens entraram num avião e foram para o outro lado do mundo. Chegaram à velha Índia, chegaram na China, percorreram a África, e naquela ilusão da juventude desenfreada, acabaram entrando na drogadição, caíram nas drogas, perderam todo o dinheiro que levaram, foram roubados, mas a vida estava boa, porque eles eram livres. Depois de 5 anos, eles estavam no Tibete, meditando com os monges tibetanos, andando por aquelas ruas que eles nunca haviam andado, quando Joey viu um moço, um amigo, chamado Simi. E aí ele olhou, Simi falou, Joey, você por aqui? Eu por aqui. Puxa, se abraçaram, eram amigos de colégio, de infância. E aí então Simi falou, Joey, eu queria te dar os pêsames. Aí Joey falou, por quê? Morreu alguém? Ele falou, você não sabe? Eu não queria te dar essa notícia triste, mas o seu pai faleceu há 2 anos. Aí veio aquela culpa que recai no ser humano quando ele deixa de fazer alguma coisa por alguém. Quando ele deixa uma lacuna nessa questão da gratidão, que nós estamos falando da psicologia da gratidão. Mas meu pai morreu, estava muito velhinho, estava muito triste. Depois que você foi embora, ele nem se alimentava mais. Caiu doente, teve várias pneumonias de repetição. Ele só teve forças ainda para voltar na terra dele e fazer uma última oração no Muro das Lamentações, na velha Jerusalém, que ele tanto amava. Aí então, se despediu do amigo e Joey falou, e agora, Sara, o que eu faço? Eu sinto como eu tivesse matado meu pai, de desgosto. E aí Sara falou, Joey, não tem nada o que fazer a não ser pedir perdão para ele. Mas ele não está mais aqui. Pegue de novo sua religião, que você tem no coração, na mente, e vamos para a velha Jerusalém. Tomaram outro avião, com as economias, com os restinhos de dinheiro que tinham, e foram para a velha Jerusalém, onde tem o Muro das Lamentações, que vocês estão vendo ali uma foto. E Joey chegou lá muito triste, e não sabia, sabe quando você está desnorteado? Até pensando em fazer uma bobagem, e aí ele chega lá no Muro das Lamentações, tem algumas mesinhas assim, e tem a Bíblia dos judeus, que é a Torá. E Joey foi lá e abriu a Torá despretensiosamente e ficou impressionado com a lição que caiu.
quando ele abriu aquele Velho Testamento, e ele viu o Salmo 23 de Davi, que vocês devem conhecer. Tem gente que não lembra, mas quando eu abrir aqui, vocês vão saber, eu já conheço esse Salmo, porque ele está em tantos lugares, ele realmente consola tantas pessoas, não é verdade? E o Salmo 23 de Davi, olha lá, as Torás, né? Diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. É lindo esse salmo. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás a meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. E aí ele se sentiu fortalecido. E aí Sara, sábia, porque as mulheres são sábias, não é? As mulheres sempre aconselham os homens. Nem sempre os homens ouvem as mulheres, mas elas aconselham. E Sara disse: Joey, escreva um bilhete para o seu pai. Perceberam como tem um monte de bilhetinho aqui no Muro das Lamentações? Colocados ali nas fendas. Escreva um bilhete para o seu pai, peça perdão para ele. Ele não está mais aqui, mas com certeza ele vai receber, porque o espírito dele vive. E ele então escreveu num bilhetinho: pai, me perdoe, não era isso que eu queria, eu sou grato pela vida que o Senhor me deu, cometi uma bobagem. Escreveu um bilhete pedindo perdão, mostrando a gratidão ao pai, mesmo depois do pai desencarnado, como nós costumamos dizer no meio espírita. E aí então, ele dobrou aquele papelzinho. E a coisa mais difícil que tem no Muro das Lamentações, quem foi ou for, vai perceber isso. É você achar um lugar para colocar o seu bilhetinho. Porque é milhares de pessoas, olha lá, milhares de bilhetinhos. E aí, ele foi olhando lá, foi mirando, foi achando um lugarzinho. É como se mãos invisíveis guiassem ele para colocar o bilhete para o pai. De repente ele achou um lugarzinho, fez uma força e colocou o seu bilhete, mas quando ele forçou, pulou um bilhete para o pé dele, caiu um outro bilhete, caiu nos pés dele. Ele olhou aquilo, Sara já falou: leia, a mulher de novo, abre aí, leia. E ele leu, e estava escrito assim, mais ou menos: perdoe-me, meu filho, quando disse para você não voltar, selei meu próprio destino. Me perdoe também. Eu sou seu pai, eu te amo. E também tenho uma gratidão por Deus enorme, por ter você como filho. Não tinha assinatura nenhuma. Então Joey não sabe se o bilhete era do próprio pai, mas era o bilhete de algum pai na mesma situação, que com certeza o pai também assim agiria. Então ele tomou como dele. E assim é essa história de gratidão. Essa história vocês podem encontrar num livro chamado Pequenos Milagres. É um livro pequenininho assim, tem na internet. Não é um livro espírita, mas é um livro de muita valia para os nossos estudos. Então, indo para frente aqui, tem slide que não acaba mais aqui. Aqui, é esse que eu queria. Estão vendo aqui esses dois jovens? Reconhecem, não? É o Divaldo Franco, com um sorriso nos lábios, né? E Chico Xavier. Aliás, o Divaldo aqui está um pão, né? Como se falava antigamente, né? Um galã, né? Antigamente se falava assim, um pitel, não é? Hoje, não sei como é que fala mais, acho que nós estamos meio... É o quê? Um gatão? Não sei como é. É assim que fala? É? Nós já estamos meio fora de moda, né? Gente, eu quero contar para vocês duas histórias, para a gente já ir caminhando para o final das nossas reflexões. E essas duas histórias, uma de Chico e uma de Divaldo, falam sobre gratidão. E olha que coincidência, os personagens dessa história se chamam Nair, tanto do Chico, dessa história, como da história do Divaldo. A primeira história, que é do Chico, é muito curtinha, e que fala sobre a gratidão. E o Chico, nesta época, morava já na cidade de Uberaba, nas Minas Gerais. E aí, morando em Uberaba, ele sempre visitava Pedro Leopoldo quando podia. Mas com o avançar da idade,
as visitas foram ficando mais rareadas. Mas sempre tinha alguém que ia para Pedro Leopoldo e que o Chico conhecia. E Chico deixou muita gente em Pedro Leopoldo, deixou amigos, deixou parentes, algumas irmãs dele desencarnaram em Pedro Leopoldo ainda, não saíram de lá nunca. Mas o fato é interessante. Toda vez, isso é muito comum no interior, falavam assim: Chico, alguém, fulano de tal, está indo para Pedro Leopoldo. Você tem algum recado para alguém? É comum isso, né? Fulano está indo para o interior. Tem algum recado? E ele falava: tenho, o Chico. Se você encontrar Nair Machado, que ele tratava carinhosamente de Nairzinha Machado, se você encontrar Nair Machado, fala para ela que eu mandei falar muito obrigado. E isso foi. Aí passava mal um tempo: Chico, fulano de tal, outra pessoa, está indo para Pedro Leopoldo. Algum recado? E ele falava: tenho. Olha, se encontrar Nairzinha, fala para ela muito obrigado. E aquilo foi passando os anos e sempre era o mesmo recado. Até que um dia alguém perguntou: Chico, espera um pouco. O que a Nairzinha Machado fez para você que toda vez que vai alguém para lá, você fala muito obrigado? Aí o Chico revelou, com muita simplicidade, ele disse assim: olha, ele estava com 82 anos, 82, disse o Chico, sabe o que é? É que quando eu ia no grupo escolar, isso foi em 1900 e Aracide Almeida, né, como a gente falava, né? Não lembra da Aracide Almeida? Quando eu ia no grupo escolar, ele devia ter o quê, uns 7, 8 anos, eu não tinha dinheiro para levar lanche. Em casa era muito pobre, a minha mãe, minha segunda mãe, Dona Cidália, não tinha dinheiro para mandar o lanche para mim. E todo dia, na hora do recreio, a Nairzinha Machado sentava comigo e dividia o lanche, todos os dias. Então, se você encontrar com ela, fala para ela muito obrigado. Gente, isso é gratidão. Não é muito, é um sentimento que ficou na hora do apuro. Na hora do apuro. Imagina você embaixo de uma laje, aí o bombeiro alcança a sua mão. Você não vai esquecer nunca mais, nem nessa, nem na outra encarnação. Se esquecer, é porque você não desenvolveu as virtudes que o Evangelho de Jesus fala. Lembra que eu contei que o Divaldo, aquele trecho de Joana de Ângeles, está no livro Psicologia da Gratidão, que eu convido vocês a conhecer. Tem na banca do livro, tem na livraria, tem nas bibliotecas, tem na internet, Psicologia da Gratidão. Um dia, o Divaldo, a Joana de Ângeles chegou para o Divaldo e falou: Divaldo, isso nos anos 70 ainda, nós vamos escrever um livro sobre gratidão. E vai ser um livro grosso, 250 páginas. Aí diz que o Divaldo falou: nossa, mas 250 páginas falando sobre gratidão? Nossa, mas tem coisa para escrever, hein? Disse ele para Joana. Se fosse eu, não escrevia nem meia página. Joana de Ângeles falou: é porque você não é grato. Simples assim. Se você fosse grato, você ia escrever 250 páginas. Que coisa, não? Percebe como tem que desenvolver. A segunda história é do Divaldo, que nós já estamos citando aqui agora. O Divaldo era garoto, devia ter uns 20 e poucos anos. E o Divaldo é a raspa do tacho. Sabe o que é a raspa do tacho? É um dos últimos filhos. Então, quando ele era pequeno, ele já tinha irmã moça. Aí, quando ele tinha 20 anos, ele já tinha irmã casada, com filhos. E a irmã de Divaldo, ele teve uma irmã chamada Nair Franco. Divaldo Franco, Nair Franco. E aí, Nair era casada já, tinha filhos, e ela descobriu uma traição do marido. E naquele tempo, estamos falando de anos 50, né? Anos 50, as mulheres não se divorciavam dos maridos, não tinha separação. Porque era um escândalo na sociedade. A mulher ficava falada, era uma desquitada. Não tinha divórcio no Brasil. Era desquite. Nossa, está vendo que era desquitada? Ó. Que coisa, não? Era preconceito. E a Nair, o marido, diante da infidelidade dele, ela resolveu, ela entrou em depressão, que também não existia depressão, era uma melancolia, uma tristeza profunda,
E ela, ao invés de colocar aquele sentimento para fora, ela introspectou e ela resolveu intimamente tirar a própria vida. Então ela foi num armazém, comprou um potente formicida líquido e ingeriu quase 1 litro daquele formicida. O Divaldo conta que quando ela ingeriu aquele veneno, aquilo foi corroendo toda a sua boca, laringe, faringe, estômago, o palato ficou em deprimência. Palato, guarda essa palavra, palato. Outro dia eu fiz essa palestra, tinha um garotinho assim, ele falou, nossa, o que é palato? Eu falei, céu da boca. Ele, tomou veneno, corroeu o palato. Que nós vamos voltar já no palato. E aí então, imagina a situação da mãe do Divaldo, Dona Ana. E a Dona Ana era católica fervorosa. Ficou muito triste quando a filha morreu, evidentemente. E o Divaldo já espírita. E aí ela perguntou, olha a pergunta que ela fez para o Divaldo. Ela católica, Divaldo espírita, a filha suicida. E ela perguntou para o Divaldo, meu filho, você que é espírita, me responda uma coisa. Deus perdoa quem se suicida? Olha que pergunta. E Divaldo, sem titubear, respondeu assim, não, mamãe, Deus não perdoa, Deus ama. E quem ama não precisa perdoar porque não se ofendeu. Que coisa, não? E o tempo correu, e Dona Ana também ficou doente depois de anos, e aí então ela, no leito de morte, na hora do desencarne, ela disse para o Divaldo, Divaldo, meu filho, estou indo embora, mas estou indo feliz, porque finalmente eu vou poder acudir Nair com as minhas próprias mãos de mãe, porque não tem como mão de mãe. E aí então Divaldo falou assim, mamãe, vá com Deus, porque Nair precisa mais da senhora lá do que nós do lado de cá. E depois de alguns dias ela desencarna, e o Divaldo conta que depois de 6 meses que ela havia desencarnado, ele já fazia palestras, ele estava sentadinho ali esperando a sua hora de falar, de fazer a sua palestrinha, quando ele vê o espírito da mãe chegando, e se senta do lado dele, muito sorridente, e fala, Divaldo, você vai falar para uma plateia agora numerosa, fala para eles que a morte não existe, fala que Deus é justo, fala que nós podemos muito, por exemplo, eu, disse ela, Dona Ana Franco, já estou ajudando Nair aqui, e nós já estamos programando uma nova reencarnação para ela. Pouco tempo ela vai reencarnar. E aí o Divaldo falou, vai reencarnar? Vai. E toda vez que fala em reencarnação, a gente é muito curioso. E o Divaldo não é diferente. Ele falou, vai reencarnar, vai ser no Brasil? Ela falou, claro, vai ser no Brasil. Que bom. Vai ser aqui na Bahia? E ela disse, vai ser na Bahia. Vai ser aqui em Salvador? Ela falou, Divaldo, como você é curioso, vai ser em Salvador. Mamãe, só uma última pergunta. Eu vou conhecer ela? E ela disse, vai conhecer. Mas, por favor, não interfira na reencarnação dela. O que você puder ajudar, ajude. Ele falou, recado dado. E o tempo passou novamente. E o tempo passa. Passou mais 10 anos, alguma coisa assim. Divaldo já tinha a mansão do caminho, lá em Salvador. E aí, numa noite fria em Salvador, o que é raro, uma noite fria e chuvosa em Salvador, é muito raro. Mas estava chovendo e muito frio. E aí o Divaldo estava lá no fim, no último quartinho, ele fez um pequeno escritório para fazer as suas coisas, não é? E a 1h da manhã, o guarda, o vigia que ficava lá na porta da rua, na guaritinha, foi lá, bateu no escritório dele, uma chuva torrencial, e falou, senhor Divaldo, tem uma pessoa lá fora, está encharcada, está lá fora na rua, está pedindo ajuda, e parece que ela tem uma criança no colo. Como é que a gente faz? Divaldo falou, vamos atender. Foi até lá, abriu a porta, era uma mãe, pele bem escura, rosto esquálido pela fome, já há muitos dias sem comer, desidratada, e ela disse assim, nós vamos morrer. Faz 3 dias que eu dou sopa de papelão para essa criança. Sabe o que é sopa de papelão? Bota aquele papelão colhido do lixo no fogo, com água, e quando desprende aquela celulose, coloca um pouco de açúcar e dá para a criança para enganar o estômago. Isso é sopa de papelão.
E aí então, Divaldo falou, não vai morrer não, vamos entrar. E ele imediatamente pegou a criança do colo da mãe, a criança ensopada em panos totalmente sujos, totalmente rasgados, e já chamou uma das pessoas lá que o ajudavam, que era médico, um dos seus filhos adotivos, e já colocou a mãe para dentro, e ele pediu licença e falou para a mãe, mãe, é uma menina ou um menino? E ela disse, é minha filha, Nair. Eu coloquei o nome de Nair. E ele ficou meio assim, mas sabe como é que é? E ele falou, posso vê-la? Claro, pode ver. Quando ele descobriu o rostinho, ele achou uma coisa interessante, porque a menina tinha a ausência do palato, tinha aquele lábio leporino, e aquela fenda aberta nos lábios. E ele ficou impressionado com aquilo, mas não falou nada, calou. E depois de um tempo, a mãe ficou trabalhando com eles ali. E a pequena Nair foi crescendo na mansão do caminho, muito próximo dele. E adorava o Divaldo, abraçava ele. E aí então, naquele tempo, estamos falando já dos anos 70, não se operava o palato. Tinha adulto, eu André, cheguei a conhecer adultos que tinham aquela fenda lábio-leporina. Hoje não, hoje o bebê já vai para Bauru, já opera, já fica tudo certo. Aquele tempo era complicado. E a pequena Nair não operou de início, não tinha o recurso. E ela tinha aquele lábio aberto. Então, por passar o ar, ela era fanha. E ela falava fanhosinha, aprendeu a falar, falava fanha. E o tempo correu, a mãe trabalhando ali na mansão do caminho, com muita dedicação, e Nair foi colocada ali na creche. O Divaldo tinha o costume de, quando chegavam essas pessoas assim, ele mandava fazer uma pequena casa dentro da mansão do caminho, como se fosse um pequeno chalé, onde a pessoa tivesse o canto dela, resguardando a intimidade da pessoa. Que coisa, não? E aí a mãe de Nair ali, um dia Divaldo está andando ali pela mansão do caminho, e tem uma creche à esquerda e uma rua interna, onde não passam carros. E o Divaldo andando por aquela rua, tinha os janelões assim, da creche, e a pequena Nair sai na janela, se debruça assim, e ele passando ali embaixo, aí a Nairzinha, fanha, grita assim, Di, ô Di. Aí ele para, né? Porque Di era o seu apelido de infância. Ninguém chamava ele mais de Di. Quem chamava eram as irmãs, a mãe, né? Aí ele para assim, aí a garotinha fala assim, Di, vem cá. Aí ele foi até lá na janela, e a menininha falou, Di, você não está me conhecendo? Aí ele disse, claro que eu te conheço, estou te conhecendo, você é a Nairzinha, filho da dona fulana que trabalha aqui. Aí a menininha falou, não, Di, você não está me conhecendo, eu voltei. Aí ele pegou a menina, sentou ali no meio-fio, chorou copiosamente, não é? E é assim. E aí, diz o Divaldo, terminando a história, que Nair, nessa encarnação, viveu apenas 9 anos. Ela teve uma gripe pneumônica muito forte, uma pneumonia, e acabou desencarnando com 9 anos. Diz o Divaldo que era um pedacinho que faltava na última reencarnação dela, onde ela havia se suicidado. E aí, conta o Divaldo que um belo dia ele estava em seu escritório, passou 1 ano, 2, aí ele está lá intertido com as suas coisas, quando ele vê a chegada de um espírito. Mas era um espírito muito luminoso, banhou o ambiente de luz, uma luz bonita, uma luz assim, e aí ele olhou, era uma moça alta, os cabelos loiros, cacheados, caídos assim nos ombros, um vestido resplandecente, um espírito muito bonito. E aí ela chegou para ele, e ele falou, pois não, boa noite, porque é assim que se fala, não é? E ela falou, boa noite. E aí ele falou, posso ajudar? E ela disse, Edi, você não está me conhecendo de novo. Aí ele já começou a chorar, né? E ela falou, eu vim te agradecer, porque aquela encarnação foi tão importante para mim, aquela reencarnação foi tão importante para mim, que eu não poderia deixar de te agradecer. Então, gente, esta é a psicologia da gratidão. São 2 histórias que nós temos aqui e que a gente pode realmente deixar no coração. E é isso, esse é o recado da noite, viu, gente? Agradeço muito, e eu queria mais 2 minutinhos da atenção de vocês,
Porque já que nós falamos do Chico, já que nós falamos do Divaldo bastante aqui hoje, quando você assiste as palestras do Divaldo, quando você entra no YouTube e assiste as palestras deste médium, deste palestrante, deste orador, deste conferencista espírita, ele, ao final, declama um poema. E o poema fala mais ou menos assim: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste, muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas, diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois dessa lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no teleiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonia, essa parte eu acho, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, porque posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu que te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, da mulher de marido, de filho ou de irmão, a presença de amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado porque creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor. Obrigado a todos. Limeira, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado.